Beleza, pessoal? Continuando aí nossa conversa sobre como o fascismo funciona, né? Nós falávamos aí de Hannah Arendt no primeiro vídeo, fizemos uma alusão à obra dela, Origens do Totalitarismo. Lembrando que o totalitarismo é o regime de culto à objetividade, como nós já dissemos. E também falamos sobre o julgamento de Eichmann, né? O livro que ela escreve em 1961, acompanhando, né, o julgamento transmitido para o mundo inteiro de um carrasco nazista preso na Argentina pela Mossad, pela polícia secreta israelense. Foi enforcado em 1962. Foi o primeiro grande julgamento, né, de um nazista por seus crimes de guerra, e em Jerusalém, né, em Israel. Veja só que simbólico, né, isso tudo. Uma boa referência para a gente entender, né, como o fascismo ele se apropria da subjetividade das pessoas, como ela faz, como esse regime ele faz com que nosso senso crítico seja diluído em nome de uma massa, né, em nome da massa. Você tem que lembrar assim que para identificar isso, o fascismo ele não é só uma ideologia, né? Ele é uma estratégia para obter e manter o poder, né? É isso que Jason Stanley fala na sua obra, Como o Fascismo Funciona. E uma referência interessante aqui para nós é pegar esse livro aqui, ó, do Dr. Sigmund Freud, que apareceu ali no começo do nosso primeiro vídeo, né? Conversando aí com a galera. Esse livro aqui, o Psicologia das Massas e Análise do Eu, o Freud ele fala sobre essa diluição, né, do nosso eu em nome de uma coesão social, né? Então o que é interessante a gente entender? É começar com a palavra coesão, né? Com o que é isso? O que isso significa, né? Quando você escreve uma redação, um texto, né, um artigo coeso, é porque ele faz sentido, né? Então o que é a coesão social? A coesão social é você ver sentido no pertencimento à sociedade, sentido na vida em sociedade, ver um sentido na sua inserção e na sua existência enquanto ser social, né? Porque em via de regra para muita gente, né, não faz sentido algum, né, a vida em sociedade. Na verdade, que interessante, é igual a gente pensar assim: a gente não escolhe nascer em sociedade, a gente não escolhe viver em sociedade, a gente não escolhe sequer nascer, né? Mas, sob a perspectiva de vida em sociedade, uma coisa interessante da gente entender é que a gente sempre está buscando um sentido, né? Na nossa aula sobre Sócrates, a gente fala disso, né? Do homem que busca um sentido para a sua existência. E pode ser que o grande sentido da existência é que ela seja totalmente desprovida de sentido, né? Mas quando a gente fala de uma vida em sociedade, o ser humano é gregário, né, cara? O ser humano, ele precisa, né, digamos, do estabelecimento de uma relação com o outro, né? O indivíduo, né, significa aquilo que não se divide, mas o indivíduo ele só se reconhece enquanto tal na relação com o outro, né? Aristóteles dizia que o ser humano, né, que o homem é um ser social e um animal político, né? Ou seja, nós somos biologicamente programados para viver em sociedade, né? E nessa obra da Psicologia das Massas, o Freud ele estuda justamente essa perspectiva da coesão. Aliás, esse é um livro legal se você quiser começar a conhecer o Freud, sabe? Começar a se aventurar na obra dele, né? Você também tem o Mal-Estar da Civilização, que é espetacular, mas acho que essa daqui é uma obra interessante para entender alguns conceitos, né, de toda a obra dele. E aí é o seguinte, como é que a gente faz para entender, né, a ideia de coesão social na obra de Freud? Esse livro, Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele é de 1921, né? E o que está acontecendo em 1921? Em 1921, o mundo ele está vivendo, né, a intensificação de uma polarização política após a Primeira Grande Guerra, que foi de 1914 a 1918, e com a derrota alemã, né, em 1918, a assinatura do armistício, né, muitos alemães, para trazer à tona o sentimento de revanchismo que vai proporcionar a ascensão de Hitler em 33, na verdade a eleição de Hitler, né? Lembre-se que a democracia é autofágica, ela devora a si mesma, né?
mas uma das ideias, que vai proporcionar, né, a ascensão dele, evidentemente, é o fato da Alemanha ter se rendido com homens no fronte ainda, percebe? Foi diferente da Segunda Guerra, que foi uma aniquilação total, né? Culminando com o suicídio do Hitler lá no bunker em Berlim e tudo mais, né? E o Goebbels envenenando as suas filhas, né? O Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Terceiro Reich, né? Da propaganda alemã, ele era tão aficionado pela figura de Hitler, né? Ele tinha assim uma admiração tão grande pela figura de Hitler que ele batizou todas as suas filhas com o nome H, né? Tipo Helga, né? Hilda, né? Todas começavam com H em alusão a Hitler, né? Mas a Primeira Guerra para a Alemanha, por exemplo, o que aconteceu, né? Depois que ela chega ao fim, os alemães eles vão entrar numa guerra civil fodida, né, cara? E é um negócio muito doido, porque a Alemanha vai estar dividida entre os Freikorps, né? Os Freikorps, os fascistas, né? E os espartaquistas, a esquerda alemã, né? Inclusive nessa esquerda alemã se destaca a figura de Rosa Luxemburgo, né? Uma comunista alemã, né? Mulher ativista que resiste contra o fascismo aí no século XX e tudo mais, vai ser morta inclusive pelos nazistas, né? E, e nesse contexto, né, que a gente se insere da Alemanha num, no, em meio a essa guerra civil, em 1921, o Freud é austríaco, veja bem, mas a obra, a Psicologia das Massas, sem falar justamente disso, tipo, de como as pessoas vão encontrar coesão, né? E como você dilui, mais uma vez, né, sem querer ser repetitivo, evidentemente, você dilui o seu senso crítico para aí você passa a fazer parte de uma massa, e aí você vê sentido na sua existência social devido à perspectiva de pertencimento. E é uma coisa muito doida, porque a gente pensar assim, né, essa sensação de pertencimento, de inserção na sociedade, vamos pegar um exemplo, né? Sei lá, uma pessoa que vive num bairro da periferia de qualquer grande cidade, ou que vive numa área, digamos, marginalizada, né? Porque é espacialmente segregada, etc, etc. E lá você, evidentemente, sabe que não é novidade para ninguém a ausência de políticas públicas para a juventude, né? Que impede com que o jovem se emancipe, que ele descubra seu talento no centro educacional, etc, etc. Não tem nenhuma área verde, uma praça para os aposentados lá, para os velhos jogar um dominó, se bem que agora com o Covid-19, né, eles não podem, ninguém pode sair de casa, né, na verdade, ninguém, né, absolutamente ninguém. Mas que os velhos estão sendo bem teimosos, né, em relação à questão de não sair, mas enfim. E aí você não tem políticas públicas do Estado, né, cara, nessas regiões. Então são regiões que estão, né, evidentemente, fadadas àquilo que a gente chama de crônica de tragédia anunciada, né? Um moleque que vai entrar pro tráfico e que o filme... É aquele documentário de MVB, o Falcão Meninos do Tráfico. Assista para você entender o que é isso. Como a ausência de políticas públicas na periferia faz com que os jovens, evidentemente, busquem outros caminhos e esses caminhos o levarão, né, ou para uma casa de detenção ou para o necrotério, né, crônica de tragédia anunciada. E aí você fala, bom, num lugar assim não há coesão, portanto, para os moradores, né, da favela, da comunidade. Se bem comunidade é você romantizar a favela, né, evidentemente. Você vê nas novelas, eles chamam comunidade, comunidade e tal. Mas não há nada de romântico, né, em morar num lugar insalubre, quente pra caralho, com telhado de zinco, né, com esgoto a céu aberto, percebe? Não há romantismo, né, dentro disso. E aí você pensa, e para que não haja uma revolta, né, evidentemente, o que seria interessante? Seria interessante a ideia de coesão social nessa comunidade. E quem exerce esse papel, né, da psicologia das massas, nesse sentido, né, apelando aqui para Freud para a gente entender o fascismo daqui a pouco, é a igreja evangélica, né, a igreja neopentecostal. Então, um lugar sem políticas públicas, onde os jovens estão ansiosos, onde as pessoas não encontram sentido, né, para se socializarem, etc, etc. Vem a igreja neopentecostal, né, vem a igreja evangélica e tal,
E isso vai trazer sentido, por quê? Porque o meu vizinho ali, eu vou encontrá-lo no culto, eu vou chamá-lo de irmão, percebe? Eu crio laços, percebe? Eu crio relações, eu vou tecer relações, né? No tal do tecido social, né? Então eu não vou criar só conexões via Facebook, via WhatsApp, via aplicativo. Não são conexões, são relações, são laços. E aí eu me sinto enquanto alguém que pertence e que ajuda a dar sentido. Percebe? Eis a coesão. Não é à toa que Durkheim ele fala, né, que a religião é um fato social, né, que é um fato social? É algo externo e anterior ao indivíduo, e que a religião é um fato de coesão, percebe? É um fato social de coesão, né, que traz sentido à vida em comunidade, à sociabilidade, à construção das sociabilidades. E dentro dessa questão, né, da coesão social, a razão ela precisa ser subvertida, né? Então assim, toda a racionalidade ela tem que ser totalmente desprovida de qualquer senso moral, percebe? Uma pessoa dentro de uma lógica fascista, dentro de um regime nazifascista, ele precisa perder completamente a empatia, ele precisa se despir de toda a sua alteridade, né? Alter significa outro, se colocar no lugar do outro. Por isso que você tem a questão do alter ego, né? Então, sei lá, de repente você faz uma merda, você fala, ah, não fui eu, foi meu alter ego. Não fui eu, foi meu eu lírico, né? Então, dentro dessa percepção do que é, né, o fascismo em si, uma questão interessante a gente entender é assim, a razão, ela precisa ser subvertida, certo? Para servir ao regime, para servir ao regime fascista. Só que a crítica a como a razão havia sido subvertida, ela vem de antes, né? Ela vem aí pela escola de Frankfurt. Você tem aí filósofos alemães que vão se debruçar sobre essa questão e problematizar sobre a razão. Você tem um livro fenomenal, quer ver? Esse aqui, ó, Dialética do Esclarecimento, de Horkheimer e Adorno. É esse aqui, ó, é esse Adorno aqui, que o vovô Terra Plana, aquele lunático lá da Virgínia, falou que o Adorno escrevia as músicas dos Beatles, né? Todas as músicas dos Beatles haviam sido escritas pela indústria cultural, pela escola de Frankfurt, né? E a maior prova disso, né, que o vovô Terra Plana tirou, né, daquela cachola dele, né, cheia de chorume, é que o Adorno morreu um ano antes dos Beatles acabarem, né? Então o Adorno morreu, aí os Beatles acabaram no ano seguinte porque não tinha mais quem escrevesse as letras para eles, né? Cara, em época, essas são as voltas que a Terra plana dá, né? Você pode esperar qualquer coisa. Mas esses caras aqui, da escola de Frankfurt, que nunca escreveram as músicas dos Beatles, né? Adorno, Horkheimer, eles escrevem essa obra, o Dialética do Esclarecimento, que na verdade inaugura o pensamento da escola de Frankfurt. Quem mais que você tem aí? Você tem Jürgen Habermas também, né? Que vai trazer à tona a ideia da ação comunicativa, pensador de fundamental importância, a gente vai falar dele também aí quando abordar a questão da indústria cultural, né? Mas o que os pensadores de Frankfurt dizem? Eles dizem assim, que a razão, a razão iluminista, que antes era libertadora, que antes era emancipatória, ela se tornou única e exclusivamente um instrumento, né? Uma ferramenta do sistema capitalista para se buscar o lucro de forma incessante e para se impor o avanço tecnológico. Então a razão que antes era libertadora, se for parar para pensar, por exemplo, aí de Derrida e D'Alembert, os criadores da enciclopédia, né? Progresso intelectual contribui para o progresso moral dos homens. A razão que antes era libertadora, ela se torna um instrumento. E dentro da lógica fascista, o que é a razão?
é a chamada razão instrumental violenta, né? Qual que é a ideia da chamada razão instrumental violenta? É que todas as ações vão ser despidas de qualquer moralidade. Então, é você pensar, né, que já que ele é, né, não é só uma ideologia, é uma estratégia para obter e manter o poder, você precisa banalizar completamente o mal, né? É a ideia de banalidade, banalização do mal trabalhada na obra aí, né, de Hannah Arendt. E o livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, do Freud, também é bem interessante para a gente começar a entender os caminhos do fascismo, porque é justamente nessa obra, que está sendo produzida em 1921, se entende como que a polarização política ela leva, né, evidentemente, as pessoas a buscarem a coesão social dentro digamos, de lógicas sociais de massa, né, e nunca de culto à individualidade e à subjetividade, mas sempre de culto à objetividade. Você tem um filme maravilhoso para entender isso, que é o filme A Onda, né, que conta a história aí de um professor, né, numa escola alemã. O filme se passa numa escola alemã, mas a história, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, a história verdadeira. E esse cara tá dando aula de autocracia, né? E ele faz uma espécie de experimento social com a molecada, né? Então, tipo, coloca todos enfileirados, na hora que eles forem falar, eles se levantam, eles usam uniforme, né? Contanto que na Alemanha até hoje os caras evitam o uso de uniforme para não fazer nenhuma alusão à homogeneização, né? A massificação do pensamento, etc, etc. E os caras também evitam usar roupas marrons, né? Principalmente os mais jovens, né? Camisa marrom para não fazer uma alusão aí a SA, né? A Sturmbannabteilung, né? A chamada tropa de assalto, né? Na época, liderada por Ernest Röhm, que inclusive foi morto pelos nazistas, né? Enfim, a cobra que engole a própria cauda, né? Enfim, é isso. Mas a grande sacada para a gente entender, né, essa perspectiva sobre o que foi, né, essa polarização após a Primeira Guerra, é lembrar, é entender também o que foi a Primeira Guerra em si, né? E um livro, cara, que é assim, um livro que mudou minha vida, assim, literalmente, um livro fenomenal, é esse daqui, ó, Nada de Novo no Front, tá? Do Erich Maria Remarque. Esse livro, na verdade, o que ele faz? Ele rompe com toda aquela lógica perversa de ver guerra só como fato romântico, ato heróico, né? Então ele vai denunciar toda a crueldade, toda a estupidez da guerra. Tem uma frase desse livro aqui que me marcou muito, assim, quando ele fala que os buracos, né, eles não estão só nas crateras, existem buracos em nossa alma, né? Então as crateras não estão só nos campos de batalha, é melhor dizer, existem profundas crateras em nossas almas, né? É o que eles vão falar. E você vê como esse livro é importante, porque ele foi proibido na Alemanha nazista, né? Então assim, se foi proibido pelos nazistas, só pode ser bom, né? É assim que você mede a importância de uma obra, né? Tipo, você pensa, porra, esse autor ele foi excomungado pela igreja, deve ser legal. Ele morreu queimado numa fogueira, tipo Giordano Bruno, tá ligado? Do Universo Infinito e Seus Mundos. Tipo, tem que ler, né? Evidentemente. E assim que você mede a importância de uma obra, né? E se hoje em dia é perseguido ou criticado por gente, né, que acredita que a Terra é plana e tal, se uma pessoa como essa critica o livro, você tem que conhecer, você entendeu? Porque só pode ser bom, né? Evidentemente. Então, dentro desse contexto, é interessante a gente entender também o seguinte, que toda essa obra, né, da Hannah Arendt, que serviu para a gente entender até agora, fazendo aí um diálogo com outras coisas também, é para a gente começar a falar sobre o Jason Stanley, né, começar a falar sobre a obra dele, sobre os 10 pilares do fascismo. Olha, o primeiro pilar do fascismo, segundo Stanley, é o tal do passado mítico, né? E o que é um passado mítico, né? O fascista, ele sempre deseja uma volta a um passado idealizado, sabe? Onde tudo era melhor,
né? Então ele vive nisso, né? Dessa perspectiva do passado mítico, dessa volta ao passado. Se for parar para pensar, né? Por exemplo, os italianos na Segunda Guerra, sob a liderança de Mussolini, faziam um apelo à volta ao Império Romano, né? Contanto que os caras invadem a Etiópia do rei Haile Selassie, né? E falavam sobre expansão, né? Como se, sei lá, esse passado mítico de Roma atribuísse sentido à existência deles, trouxesse a perspectiva de coesão, percebe? Os alemães falavam de seus antepassados, cavaleiros teutônicos, medievais, né? E também falavam dos seus antepassados nórdicos, né? Enfim, faz uma alusão a um passado de glórias, percebe? Onde tudo era melhor, onde tudo era diferente, onde éramos mais seguros e tal. E no Brasil, esse passado mítico é o passado mítico da ditadura militar, né? Evidentemente. Então, assim, quando você pega, sei lá, pessoas relativizando o regime a tal ponto em que um sujeito, um torturador, assassino, que levava as crianças nas sessões de tortura, os filhos dos torturados, dos presos políticos, levava os filhos para verem seus pais sendo torturados. Um cara como esse, que enfiava ratos no canal vaginal das mulheres, das torturadas, por meio de um tubo de PVC. Quer ver uma coisa interessante? Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é um antídoto, né? Para aquelas pessoas que, em via de regra, são saudosas pela ditadura militar. Né? Por que essa obra aqui ela é de fundamental importância? Ela foi organizada aí ela tem um prefácio do Dom Paulo Evaristo Arnes, né? E ela, na verdade, ela relata como eram feitas as torturas, né? Relata sessões de tortura e espancamento nos porões aí do DOPS, do Departamento de Ordem Política e Social, durante a ditadura militar brasileira. Na real, esse lance do passado mítico, das pessoas chegarem ao ponto de, no Brasil, homenagearem torturador, né? Assassino e torturador da ditadura, né? Dizer que na ditadura era um período melhor, em que as pessoas eram mais seguras, é a romantização, percebe, desse passado mítico, e o tempo todo um retorno a isso, né? Se você pega, por exemplo, o imperialismo japonês na Segunda Guerra Mundial, os soldados levavam uma katana, né? Uma espada samurai. Subverteram toda a filosofia Bushido do Código de Honra Samurai e adaptaram para os japoneses na Segunda Guerra Mundial, para os soldados profundamente doutrinados, pautados em qual ideia? Do passado mítico dos samurais, vocês carregam o sangue deles, etc, etc. E aí o final disso você viu, né? Foram 2 bombas para forçarem, que levaram, né, para forçar a rendição do Japão, porque estavam tão doutrinados dentro dessa lógica do passado mítico que eles não se renderiam, né? Estados Unidos calculava que se invadisse o Japão por terra, a guerra demoraria até 1950 mais ou menos, e no mínimo 8 milhões de baixas, né? Só com a possível invasão de Tóquio. É a ideia do passado mítico, né? Então, assim, o primeiro pilar do fascismo é o passado mítico, um saudosismo. O fascista deseja uma volta a um passado idealizado onde tudo era melhor, né? Então falamos do primeiro pilar. Agora, no terceiro e último vídeo, nós falaremos dos outros 9 pilares do fascismo, finalmente, tá? Obrigado por ver esse vídeo até o final e tenham um bom divertimento no terceiro vídeo também. Valeu, queridos. Obrigado.